Hoje aqui no canal eu vou mostrar pra vocês a coleção histórica Maurício. Daí você me pergunta: Gabriel, o que é isso de coleção histórica Maurício? O que é isso de coleção histórica Maurício? O que é coleção histórica Maurício? Calma que o titio vai explicar tudo pra você. Coleção Histórica Maurício foi lançado em 2015. O nome do autor se chama Sidney Guzman. E olha só que interessante. Logo na capa vemos um Bidu cinzento e um franjinha gordo. Gordo. E uma frase escrita assim: as clássicas aventuras das revistas Bidu e Zastras. Bom, se você não sabe do que eu tô falando, essas eram revistas secretas da Turma da Mônica que o Maurício de Souza simplesmente escondeu na franquia. E a pergunta é: como é que o Maurício de Souza fez uma revista desse jeito? Vamos lá, contexto. Como você sabe, Bidu e Franjinha foram criados no final dos anos 50, tá? Lá na Folha de São Paulo. E naquela época o visual dos personagens era bem diferente. Até o Cebolinha, que chegou logo no início dos anos 60, chegou a ter mais cabelo. E era por isso que nessas primeiras aparições lá nos jornais, o Franjinha chegava a ficar tão gordo. E até o Bidu, que hoje é azul, chegou a ficar tão cinza. Talvez por o problema da impressora. E como eu já expliquei anteriormente, essa revista Zastras era uma revista secreta que o Maurício escondeu de você. Mas agora chega de blá blá blá, porque hoje eu vou fazer uma resenha sobre coleção histórica Maurício, saber como ele é e ainda por cima saber quais são as histórias, absurdos, inclusive falar o que são essas revistas do Bidu e Zastras. Pra gente entender essa história, primeiro eu vou ter que falar de uma editora que não está mais no mercado, a editora Continental. Essa é uma editora que foi fundada em 1959 por Jaime Cortez. O Jaime Cortez, enfim, ele era português e nos anos 60 ele entrou em sociedade com o Maurício de Souza. Escuta, tu não és o gajo que desenha aquele cachorrinho simpático na Folha de São Paulo? Foi aí que o Maurício decidiu criar a revista secreta da Turma da Mônica, a revista Zastra. A revista foi criada pelo Maurício em cooperação com outros quadrinistas daquela época. E mais à frente ele criaria outra revista secreta na franquia, a revista do Bidu, que diferente da revista Zastras tinha um total de mais páginas, quanto comparado às Zastras, que tinha poucas páginas. A coleção histórica Maurício foi inspirada na coleção histórica Turma da Mônica. Para quem não sabe, a coleção histórica Turma da Mônica é uma das coleções mais importantes para a franquia. Igual a coleção histórica Maurício, não foi diferente. O Sidney Guzman criou nessa coleção as histórias das revistas secretas que o Maurício criou quando a franquia nem tinha existido oficialmente. O livro tem mais de 200 páginas, com as histórias escritas nas revistas entre 1960 e 1961. Com relação ao conteúdo das histórias, vemos os personagens completamente diferentes daqueles que nós conhecemos hoje em dia, tanto nos seus traços como nas suas características. Falando em traços, logo a gente vê o Franjinha todo gordo, que foi inspirado no Bolinha da turma da Luluzinha. E o Cebolinha, na época que ele foi criado e incluído na franquia, ele chegou a ter mais cabelo e começou a falar que nem uma criancinha de 2 anos. A MSP largou isso e hoje em dia na franquia o Cebolinha só fala trocando o R pelo L. O que também foi largado foi o Franjinha deixar de ser gordo e depois virar magro. Agora eu vou falar de um assunto bem polêmico que rondou a franquia durante anos: censura.
Logo nos primeiros anos da franquia, nessas revistas secretas, tivemos algumas histórias que seriam hoje impossíveis de ficar publicadas. Tipo, essa história da Maria Cebolinha sendo levada pelo Cebolinha com uma coleira como se fosse um cachorro. Histórias que tivessem revólver, histórias que tivessem palavrão, histórias que tivessem uma mulher dando uma vassourada no cachorro, enfim. Histórias essas que seriam impossíveis de serem publicadas. E aí, em 1970, já era lançada a Revista da Mônica, com muitas das histórias que eram publicadas nessas revistas secretas da franquia indo parar, né, nessa Revista da Mônica, com muitas dessas histórias um pouco sendo redesenhadas e adaptadas, mas completamente fora.